Galera, o cinema tem uma grande capacidade, um grande potencial, na verdade, de fazer a gente reviver momentos memoráveis da história da humanidade. Um dos gêneros favoritos que fazem isso são filmes sobre ou de guerra, como você preferir chamar. E a gente resolveu fazer uma lista aqui de dos melhores filmes de guerra que eu já assisti, beleza? Então fica aí, se inscreve no canal, deixa o seu like, porque depois do vídeo a gente volta para falar dos melhores filmes de guerra que se passam em tempos de guerra, e eu vou explicar um pouquinho mais sobre eles e por que eu gostei do filme. Deixa aí o seu like, se inscreve que a gente já volta. Fala galera do canal Preocupe, sejam muito bem-vindos mais uma vez. O meu nome é Gustavo, como eu falei, a gente está aqui para falar aí desses filmes memoráveis sobre ou de guerra, como você preferir chamar. Como eu falei, esses filmes têm essa habilidade, velho, de até levar a gente a reviver muitos momentos memoráveis da história da humanidade. E o primeiro desses filmes é A Lista de Schindler, um filme de 1993, que foi o ano em que eu nasci. Então, lógico, eu não assisti nesse ano, né, velho? Mas, velho, filme muito bom, filme preto e branco, um filme que tem o dedo do Steven Spielberg. Velho, filme estrelado pelo Liam Neeson, um cara muito famoso de filmes de ação. Inclusive, tem um filme muito bom dele, né, velho? Que ele fica perseguindo, mas isso aí é outra história. E aí nos está a história do Oscar Schindler, um cara muito conhecido, você já deve ter visto ele na sua universidade, na sua faculdade ou na sua escola. Um cara muito inusitado, velho, um sujeito oportunista, armador, sedutor, mas acima de tudo um grande homem, sabe? Um ser humano realmente muito legal. Olha só que delícia que é você conhecer um ser humaninho desse jeito. E a história que o filme passa a respeito desse ser humano é um filme comovente, daqueles filmes que tem muitos momentos em que a gente chora, tem momentos em que você fica pensando na vida, sobre frases de efeito, sobre estender a mão para o seu próximo, sabe? Então é um filme que envolve muito dessa temática, é uma história real, é a história de um cara que se relacionava muito bem com o partido nazista. Aliás, ele era membro do próprio partido nazista, o que não impediu ele de ser preso várias vezes, mesmo que depois de algum tempo ele fosse solto, porque ele tinha muitos e muitos contatos, era um cara de muita lábia. Mas apesar de se dar muito bem com o partido nazista e fazer parte do partido nazista e ter uma boa comunicação com os caras e tal, que eram pessoas muito difíceis, né, velho? Apesar disso tudo, isso não impediu que ele tivesse dentro dele um senso de humanidade muito grande, de amor ao próximo, essas coisas. E apesar dos seus defeitos, velho, ele amava muito as pessoas e tinha esse lance de querer ajudar o ser humano e essas coisas. O que é um lance que fica muito explícito no filme em todo o tempo, o quanto que ele se importa por pequenos gestos. Em vários momentos o filme deixa de conceber essa ideia mais macro e menor para pequenas cenas, sabe, um pouco mais contextualizadas, mostrando ali tudo que o cara acreditava em pequenos gestos. Isso um grande artefato do filme, um grande feito que o filme me passou. E conta a história desse cara, como eu falei, desse cara desenvolto, né, velho, cara desenrolado, que abriu mão de toda a sua fortuna para salvar nada mais nada menos do que mais de 1000 judeus dos campos de concentração nazistas, que é um povo que sofreu pra caramba nas mãos do Hitler e do partido nazista e de toda aquela ideia, né, que os caras tinham como é o nome daqueles caras lá, velho? Os arianos, né? É um nome assim, né? Os arianos e tal, que é a raça que eles acreditavam ser a única capaz e tal. Eu não quero entrar nessa temática de explicar essas coisas, mas o filme funciona muito bem. Se você ainda não assistiu, é um filme que eu recomendo muito. Filme ambientado, como eu falei, nos campos de concentração nazistas, que exploram muito por se situar nesses campos de concentração nazistas, essa temática de como eles abusavam das pessoas, de como que eles tratavam as pessoas realmente como descartáveis. Então é um filme impecável para quem gosta de filme a respeito de guerra e desses assuntos. A Lista de Schindler, filme de 1993. E lógico, como a gente estava falando de campos de concentração, não poderia de citar aqui um belo filme, velho. Aliás, isso chega a ser um trocadilho, não, né? A Vida é Bela, filme de 1997, com Roberto Benigni. Velho, baita filme. Eu acho que é um filme obrigatório, principalmente para quem tem filhos e tal, porque é um filme também situado nos campos de concentração, em que durante a Segunda Guerra Mundial na Itália, o judeu Guido
e o filho dele, eles são levados para um campo de concentração, afinal de contas, o Guido é um judeu, eles são levados para o campo de concentração e afastado da mulher, velho, ele tem que fazer e desenvolver na mentalidade do filho dele que tudo que eles estão vivendo ali, seja as brutalidades do campo de concentração ou apenas o lance de afastamento da família, como ele fica longe da mulher, que tudo isso é uma baita brincadeira, uma grande brincadeira, e ele faz isso, velho, com cenas memoráveis em que até os mais duros, os mais ranzinzas, velho, vai deixar cair aí uma lágrimazinha do olho. Filme muito legal, de 1997, talvez a qualidade do áudio ou a qualidade da imagem, dependendo de onde você vai assistir, em que ferramenta, ou isso, aquilo, outro. A depender disso, talvez a áudio e o visual também não lhe ajude muito, mas foque na história, mergulhe na missão que o Guido tem de fazer isso e como que ele se envolve, como que ele desenvolve várias artimanhas, sabe? Várias táticas que ele usa realmente para que o filho realmente acredite que aquilo é uma grande brincadeira, e o cara faz isso por todo esse lance de amor entre pai e filho. Então, é um baita filme, ele faz isso com o intuito de proteger o filho dele dos horrores dos campos de concentração, daquela violência que cercavam ele. Então ele inventa várias desculpas legais para camuflar realmente todo o contexto em que eles estavam vivendo naquele momento, que afinal de contas, uma das grandes coisas que o filme trata é o fato de que o filho não podia saber que eles saber ou perceber que eles não iam sair dali, né, velho? É um campo de concentração e tal. Então, filme completamente necessário para você que gosta desse contexto de guerra ou um filme sobre guerra. A Vida é Bela, de 1997, velho. Já passando para cá, dos lados de 2000, em 2001 teve um baita filme que eu assisti, Pearl Harbor, que é um filme de uma história real, falando sobre os relatos do ataque à base de Pearl Harbor, que são um pouco antes daquele bombardeio, o filme se passa um pouco antes do bombardeio japonês, que recebeu esse nome de Pearl Harbor. Trata esses eventos, cara, que estão acontecendo ali na Segunda Guerra Mundial, que farão com que os Estados Unidos entrem na Segunda Guerra Mundial. Então o filme se passa um pouco antes, sabe, mostrando pra gente todo o contexto, mas o filme vai mergulhar de cabeça nos eventos que fazem com que os Estados Unidos entrem, tem o lance da bomba e tudo aquilo que você já sabe sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas o filme é focado na história de dois amigos, que são como irmãos, na verdade, um para o outro, que se envolvem nessa guerra e nesse intuito dos Estados Unidos em entrar de maneiras distintas dele. Um deles é o Rafe, que é o Ben Affleck, e o outro é o Danny, que é o Josh Hartnett. Velho, o Rafe ele se alista na Força Americana, que lutará na Segunda Guerra Mundial, e ao mesmo tempo ele se apaixona por uma mulher chamada Evelyn, que é a atriz Kate Beckinsale. E, velho, a história tem um pouco de clichê? Tem, mas não se importa com isso não, vai de cabeça aberta, beleza? A história desse Rafe, do Danny e da Evelyn, porque o Rafe e a Evelyn estão apaixonados e o cara se alista para entrar na Segunda Guerra Mundial, ele vai, mas não volta, né, porque há todos aqueles horrores da Segunda Guerra Mundial. A princípio o cara não volta, enquanto o Danny, o melhor amigo dele, ficou aqui. E com o sumiço do cara, os dois, o Danny e a Evelyn, acabam se apaixonando e começando ali um relacionamento até que o Rafe volta. Então imagina a situação dos caras resolverem essa problemática entre eles três, porque o Rafe volta e tá a Evelyn junto do Danny. Então imagina resolver essa problemática enquanto todos aqueles horrores do ataque à base aérea de Pearl Harbor tá acontecendo, os eventos que vão... E aí o desfecho do filme é fantástico com... Eu não posso falar porque isso é spoiler, né? Então não se importa não com o que eu ia falar a respeito do final, mas assiste, o filme é obrigatório, filme longo, comprido, com várias cenas de efeitos especiais muito legais. Eu gostava muito por causa dos efeitos especiais, que é um filme que pegou a minha infância, mas eu gostava, velho. O filme completamente contextualizado na Segunda Guerra Mundial, mostra um pouco dos interesses, mostra um pouco do lado dos japoneses também. Então, um filme impecável, muito necessário para quem gosta do tema. Pearl Harbor, um filme de 2001. Ainda sobre a Segunda Guerra Mundial, e agora no ano de 2008, O Menino do Pijama Listrado é um filme obrigatório para quem gosta desse filme situado na Segunda Guerra Mundial. Agora, do lado da Alemanha, conta a história do menino Bruno, o Asa Butterfield, de 8 anos, que é filho de um oficial nazista, o David Turles, que assume um cargo importante em um campo de concentração, ainda com lance de concentração, judeus e tal, nesse mesmo contexto. Sem saber muito bem o que o pai dele faz, ele deixa Berlim e se muda com o pai e a mãe, que é a Vera Farmiga, aquela mulher que faz Invocação do Mal, aquela mesmo lá, para uma área isolada. E não tem muita coisa para um menino de 8 anos fazer numa área isolada, né, velho? E como todo menino de 8 anos, ele é muito curioso, acaba saindo para explorar o local e acaba conhecendo o Shamwell.
o Jack Scanlon. Um garoto que tem a idade muito parecida com ele, que vive sempre com o mesmo pijama listrado, daí o nome do filme. Mas o problema é que o menino está do outro lado da cerca eletrificada, por isso eles não podem ter um contato ali, né, velho? Mas são duas crianças de idades parecidas, desperta toda a curiosidade e eles acabam se desenvolvendo ali uma amizade muito legal que cresce entre os dois e o Bruno passa cada vez mais a visitá-lo, tornando essa relação muito perigosa, muito comprometedora, principalmente porque o pai do menino é um oficial nazista. É uma relação muito perigosa que eles dois, por serem crianças, não conseguem perceber. Filme com uma das cenas mais memoráveis dos últimos anos do cinema. Eu posso falar sobre a cena? Uma cena muito bacana, comovente, você vai gostar muito do filme. Envolve todo esse lado de como que a inocência dos dois meninos acabam se relacionando com os horrores do campo de concentração. Então, um baita filme, O Menino do Pijama Listrado, filme de 2008. E ainda em 2008, e falando também sobre a Segunda Guerra Mundial, o último filme que eu poderia recomendar aqui para vocês é um filme de Tom Cruise, Operação Valkyria, velho, filme muito bom. Segunda Guerra Mundial, conta a história do Klaus von Stauffenberg, o cara é alemão, né, velho? Tem esses nomes difíceis, né? Então esse cara é um oficial, um coronel, na verdade, que está retornando à Alemanha gravemente ferido depois de uma guerra na África. E o cara é encarregado e se envolve, na verdade, em uma conspiração que está ali sendo tramada para acabar com o governo local, né, velho? Eles não concordam muito com o lance do Adolf Hitler, que é vivido aqui pelo David Bander. Velho, filme muito legal, conta um pouco mais desse contexto do lado de cá dos nazistas, então um filme legal que mostra também um pouco de como os próprios alemães, em alguns casos especiais, discordavam do próprio chefe terrorista e maquiavélico que é o Adolf Hitler. Filme muito legal que tem então ele se envolve nessa conspiração que tem esse objetivo de acabar com o Adolf Hitler. O objetivo do grupo é pôr em prática uma operação que dá o nome do filme, Operação Valkyria, que é um desses planos parecendo um ataque militar, sabe? Um ataque militar, tipo um ataque militar mesmo, que tenta tomar ali o poder do governo local e implementar uma outra forma de governo após a morte do líder que seria o Adolf Hitler. Como ele vai ganhando destaque dentro do movimento, ele acaba sendo encarregado de matar o cara. Então, uma das melhores atuações do Tom Cruise, na minha opinião, na carreira do cara. Envolve várias cenas de ação, como do melhor estilo de Missão Impossível, com o Tom Cruise dando conta do recado como ele dá em cenas de ação. Então, um filme indispensável para quem gosta de Segunda Guerra Mundial. A Operação Valkyria, filme de 2008, assiste lá. Então, galera, essa aqui é a nossa lista de filmes a respeito de guerra ou sobre guerra, como você preferir chamar. Deixa aqui embaixo qual filme que você mais gostou dessa lista, se você já assistiu a todos eles, ou se eu esqueci de falar algum que você achou interessante entrar na lista. Deixa aqui o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, que a gente tem muito mais vídeos a respeito de cinema. Muito obrigado, até a próxima, valeu, falou!